E é muito difícil no mundo como hoje você não olhar para a grama do vizinho. E aí você falou que muitas vezes a gente é movido pela inveja. O Charlie Munger disse que os seres humanos são movidos pela inveja. E quando a gente olha alguém nas redes sociais e a gente não consegue deixar de se importar com a opinião do outro, é inevitável que eu tenha uma grande frustração, que vai ser a diferença entre a minha expectativa e a realidade, o que de fato vai acontecer. E aí eu jogo para você. Como então pegar tudo isso e se preocupar menos com a grama do vizinho e mais com a gente? Olha, veja, essa questão da expectativa que você falou é essencial, né? Eu entendi bem a tese do livro que você apresentou, pelo menos o que você apresentou. A preocupação com a expectativa, às vezes dita das mais variadas formas, e o vínculo dela com felicidade, ainda que em filosofia a felicidade seja um conceito que não há consenso acerca do que seja, né? Mas a expectativa sempre foi vista como uma inimiga da felicidade, desde a Grécia. Portanto, a suspeita de que altas expectativas geram inquietação, ansiedade, insatisfação, de novo, no mínimo tem 2.500 anos no Ocidente. E é uma daquelas coisas, seguindo o que você falava no começo, que aparentemente não muda. Mudou para pior. Não muda, piora só. Ela piorou, porque assim, sem dúvida nenhuma, alguém que vivia 40 anos, na Idade Média, por exemplo, a gente está falando que ele vivia 40 anos, ele provavelmente nem sabia que vivia 40 anos, porque era analfabeto, não conhecia calendário nenhum, não tinha nenhuma data de nascimento. Por exemplo, a ideia de pessoas comemorarem aniversário é uma ideia razoavelmente recente, porque não se sabia quando você nasceu, né? Na Europa, a ideia de marcar digamos assim, o nascimento de uma pessoa, o que poderia dar uma ideia de aniversário, alguma coisa assim, ela está muito vinculada ao batismo, né? E isso significa a igreja começava a batizar, começava a estabelecer documentos. Os documentos da igreja foram para a Idade Média o que os romanos foram para a Antiguidade, no Ocidente. E aí você conseguia saber, olha, tantas pessoas batizaram, então devia ter uma população tal naquela época, porque você percebe o crescimento do número de batismos. É claro que isso significa também o crescimento de pessoas que escreviam isso. Não é só o fato de que de fato estavam nascendo pessoas, mas tinham mais pessoas catalogando batismos, né? Que é aquela mesma discussão quando se fala hoje existe mais assédio sexual ou existe mais denúncia de assédio sexual. Isso é uma questão metodológica que nunca é plenamente resolvível. Sempre existe uma margem de dúvida. Agora, como que o mundo hoje melhorou numa série de coisas e muita gente pode se sentir mais infeliz, e o vínculo com a expectativa, eu não tenho, não só eu, não é uma questão que eu descobri a roda, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é uma verdade, né? De que quanto mais a gente espera atingir isso, atingir aquilo, e eu vejo muito isso em alunos de graduação, né? Em perguntas de alunos de graduação. Uma vez eu escutei uma pergunta, acho que foi um pouco antes da pandemia, um pouco antes, talvez a turmas antes da pandemia, em 19, um aluno perguntar assim, Pondé, o que eu tenho que fazer para quando chegar na sua idade ser um fodão que nem você? Né? Essa é a típica pergunta que gera expectativa. Né? Primeiro, ele não tem a mínima ideia do que foi que eu fiz ao longo da vida para me transformar naquilo que ele chama de fodão. Eu não tenho a mínima ideia. E se ele tentar ter uma ideia, ele vai provavelmente colocar numa planilha. Isso daí, o que não tem nada a ver com a vida real. Né? Depois, ele com os 18 anos de idade dele, ele tenderá a dizer que os princípios que regem uma vida para levar você a ser uma pessoa de sucesso são os princípios que ele consegue enxergar, que aos 18 anos são sempre poucos, por uma questão de experiência de vida, óbvio, né?
Mas o mundo contemporâneo, saturado de expectativa, em que você, inclusive, é atropelado por teorias fincadas na noção de busca de expectativas e de que você deve cada vez mais pensar mais alto e sonhar mais alto, isso tudo gera muita expectativa, né? E, como eu dizia há pouco, uma das coisas que na filosofia há razoável consenso não há sobre o que é felicidade, mas há sobre a ideia de que expectativa gera sofrimento. Expectativas altas têm uma natureza tal que ela esvazia tudo que você consegue realizar. Porque quando você chega na realização, alguém diz para você que você tem que ter uma expectativa maior do que você realizou, que é a vida baseada no modelo do PIB. Sabe? Tudo tem que crescer, tudo tem que aumentar, tudo tem que ficar melhor, tudo tem que avançar. Isso seguramente ajuda os profissionais da área de saúde mental. É verdade, né? Cria-se um mercado.